Meus irmãos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé para lermos nossa chamada adoração no Salmo 98, verso 1. Nós vamos ler todos a uma só voz, Salmo 98, verso 1. Nossa chamada adoração. Deus nos chama para adorá-lo. Salmo 98, verso 1. Vamos ler todos juntos. Salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Vamos orar invocando o nosso Deus. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos altos céus, nós elevamos nossas vozes a Ti, Tu, ó Deus, que habita o trono celeste, o reino eterno, o trono do universo. Nós nos achegamos ao Senhor por meio de Jesus, que é o único mediador, para lhe prestar o culto, para glorificar, bendizer o Teu nome. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa receber o culto das nossas mãos, e não somente isso, mas que Teu nome seja exaltado, glorificado, e os nossos corações estejam cheios, ó Deus, de júbilo, de alegria por poder cultuar ao Senhor, poder ouvir a Tua palavra, cantar a Tua palavra, ler a Tua santa palavra. Que o Senhor se faça presente em nosso meio de maneira abençoadora. E que o Senhor também perdoe os nossos pecados, ó Deus, porque somos homens e mulheres de lábios impuros. Por isso que o Senhor tenha misericórdia, purifique o nosso coração e purifique os nossos lábios nessa noite, para lhe cultuar adequadamente, ó Deus. Estas são as minhas petições, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Ainda de pé, queridos irmãos, vamos adorar a Deus, que trará o seu Filho Jesus Cristo de volta, e não só Ele, mas os santos com Ele. Abramos as Escrituras em 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler de maneira alternada, do verso 9 ao verso 18, adorando a Deus pela volta de Cristo, com os seus santos, com aqueles que foram salvos por Ele. 1 Tessalonicenses 4, 9 a 18, nós vamos ler de maneira alternada esse trecho. 1 Tessalonicenses 4, 9 a 18, diz assim a palavra de Deus: No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exaltamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade, cada um de fora, e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, dará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros
Louvado seja Deus pela volta de Cristo, que se dará enquanto os santos estiverem praticando as boas obras, o amor fraternal. E assim, quando o nosso Senhor voltar, estaremos para sempre com Ele. E isso é possível porque o Senhor reina, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Vamos então, ainda de pé, cantar o cântico que fala sobre essa soberania de Deus. Deus, somente Deus. Assentar, irmãos. Depois de adorar ao Senhor, nós vamos confessar os nossos pecados, e eu os convido a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Amós. Eu lerei todo o capítulo 5, em que nós vamos confessar os nossos pecados. Amós, capítulo 5, livro do profeta Amós, capítulo 5, nós vamos ler todo o capítulo. Eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem a leitura deste capítulo. Amós, capítulo 5, que nós vamos confessar os nossos pecados a Deus. Amós 5, diz assim a palavra inspirada do nosso Senhor: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante.
porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 à casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem vinhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre dele, exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitai os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai! E ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não tenho prazer nenhum. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Apresentaste-vos vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, que vossa imagem e vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Esse capítulo, irmãos, fala da queda de Israel, o reino do norte, mas chama o povo ao arrependimento e mostra que eles desejavam o dia do Senhor, mas eles não tinham a mínima noção que o dia do Senhor é um dia de trevas. Ainda que seja salvação para o justo, não é um dia bonito de se ver. E para que eles não enfrentassem esse dia como injustos e fossem condenados, Deus os chama ao arrependimento e à vida santa. Veja que esse é um paradigma da vida cristã. No dia da volta do Senhor, por que não seremos condenados com o mundo? Porque cremos em Cristo, recebemos a sua justiça e vivemos essa justiça no dia a dia. Só que nós sabemos que somos pecadores. Hoje mesmo quebrantamos a lei de Deus com pensamentos, palavras, com obras, por comissão ou omissão, enfim, nós somos pecadores. E esse é o momento que nós, como pecadores, nos debruçamos ante ao Senhor, nos humilhamos diante dele e suplicamos graça, suplicamos perdão, suplicamos misericórdia. Vamos fazer isso
de maneira silenciosa, pedir perdão a Deus, e depois eu peço ao nosso irmão Edmar que nos eleve numa oração de confissão por todos nós. Oremos silenciosamente. Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor sobre todo o céu e toda a terra. Nesse momento, nesta oportunidade que nos é concedida, eu coloco diante da tua presença, para colocar diante do Senhor as nossas misérias, tudo aquilo que fazemos contrário à palavra do Senhor. Essa oportunidade de confessar os nossos pecados, os nossos pecados. Peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós e possamos agir aqui nesse momento com sinceridade, confessando todos os pecados que cometemos, não somente no dia de hoje, mas no decorrer de toda a semana. Nossa falência espiritual, mundanismo que muitas vezes entra nos nossos lares, e sequer temos vontade de combatê-lo. Muitas vezes procrastinamos o nosso dever de orar constantemente e de buscar o Senhor através da tua palavra, pois estamos entretidos com as coisas que esse mundo fornece a nós. E constantemente nós colocamos essas coisas em primeiro lugar das nossas vidas. Fazemos delas e de nós mesmos o nosso ídolo. É preciso que coloquemos essas coisas diante do Senhor, pois nesse momento solene em que estamos aqui no dia do Senhor, no momento de culto público, não devemos agir com hipocrisia. Portanto, é necessário que nos envergonhemos e nos arrependamos dos nossos pecados, pois não há nenhum de nós aqui sequer que cumpre todos os seus deveres espirituais e que nessa semana sequer colocou a tua palavra e os deveres espirituais no lugar das coisas do mundo. Nenhum de nós é digno de falar que cumpre os deveres espirituais. Por isso, diante do Senhor, eu vim confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas, em arrependimento, pedindo ao Senhor que purifique-nos de toda essa iniquidade e lava-nos pelo sangue do teu Filho amado. Perdoa-nos também, pois quebramos o dia do Senhor, pensando em coisas que não são edificantes e até mesmo agindo de forma que não é propícia a agir no dia de hoje, pois muitas vezes a tua palavra para nós é enfado, mas por causa do nosso pecado. Por isso, perdoa-nos, Senhor meu Deus, perdoa as nossas transgressões, que possamos nos humilhar diante do Senhor, para que venhamos ouvir a tua palavra não como um juízo, mas sim para que venhamos a progredir na fé cristã. Eu te peço em nome de Jesus, lava-nos de toda essa transgressão e toda maldade e toda hipocrisia existente em nosso coração. Amém. Retira de nós os nossos ídolos, que venhamos a servir ao Senhor única e exclusivamente. Sim. É o que eu te peço, desejar e agradeço, orando ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus pelo dia eterno. Abramos as Escrituras em Apocalipse 22, 1 a 7. Nós vamos ler de maneira alternada, louvando a Deus por esse dia eterno.
Apocalipse 22, 1 a 7. Diz a palavra do Senhor assim, vamos ler de maneira alternada. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Louvado seja Deus, que aqui através dessa visão de João, do que acontecerá no último dia, ele nos mostra a nossa felicidade no dia eterno com Jesus Cristo. E aqui o próprio Cristo encerra a sessão dizendo, eu venho sem demora. Deus é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra. Louvado seja Deus por isso. Vamos nos colocar de pé. E nesse momento nós vamos cantar o hino 32, Tu és fiel, e aqueles que vieram preparados para dizimar e ofertar, poderão lançar aqui à frente no gasofilácio. Lembrando que isso não é uma barganha para com Deus, mas é um privilégio contribuir com a obra do Evangelho, sustentar missionários, sustentar a igreja. Para isso nós dizimamos e ofertamos. Lembrando que todo o nosso dinheiro é do Senhor. Não somente o dízimo, todo o nosso ser é do Senhor. Então não tome isso como um ato de barganha, mas como um ato de oferecimento da sua alma a Deus, do seu serviço a Deus. Vamos cantar, Tu és fiel. Now
declare isso. Por favor, nos eleve a Deus numa oração de gratidão. Deus amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, ó Pai, porque sobre ti és glória e honra. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que nos deste, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor não deixa faltar nada em nossa vida, Senhor. Nós que somos ingratos, ó Pai, a pecar com você, Deus. E nós queremos, ó Senhor Deus, e te pedimos, abençoa esses dízimos, essas ofertas, ó Pai, que elas sejam empregadas para a tua glória e tua honra. Ó Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos, ó Pai, aqui presente. E que nós possamos, ó Pai, ouvir a tua palavra nesse momento, a tua pregação, Senhor Deus. Que ela possa fazer barulho em nossos corações. E que principalmente, ó Pai, nós possamos honrar o teu nome a cada dia. Nós agradecemos por que nos deste, em nome do Senhor. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Nós vamos passar a pregação da palavra, continuando as nossas exposições em Zacarias. Nossas exposições em Zacarias. Hoje nós vamos continuar o capítulo 14. Capítulo 14, verso 4 ao verso 7. Zacarias 14, 4 a 7. Eu farei a leitura da palavra. Peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção. Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 4 ao verso 7. Eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem. Assim diz a Sagrada Escritura: Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o ocidente e para o ocidente, oriente e ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós te somos gratos porque nos achegamos à Assembleia Solene para cultuar o Senhor, bendizer o teu nome, Senhor. Nós, nesse momento, lemos a tua palavra e suplicamos que o Senhor seja de tal maneira servido em abençoar-nos, para que a tua palavra, Senhor, caia no bom solo do nosso coração e venha produzir frutos dignos de arrependimento e frutos de maneira crescente, 30, 60 e, se for do teu agrado, a 100 por um. Nos ajude, ó Deus, com fidelidade em pregar e também com fidelidade em ouvir as sagradas letras. Que eu seja sábio ao pregar e os teus servos atentos ao ouvir as escrituras sagradas, para que nisto o teu nome seja glorificado, e não somente isto, mas também que a tua igreja seja santificada, lavada pela palavra da verdade, edificada e firmada na rocha perene, maravilhosa e angular, que é Cristo, o teu Filho amado, nosso Salvador. E ó Deus, é no nome dele também que pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos que o nosso pecado obscurece a luz da tua graça, que o nosso pecado leva a nossa visão espiritual ser turvada. Por isso imploramos, perdoe os nossos pecados nesse momento e fale conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos chegando no fim do livro de Zacarias, graças ao Senhor por isso, e nós temos visto que esse livro foi escrito cerca de
520 anos antes do nosso Senhor e Salvador nascer, para esse povo numa situação muito trágica. Depois de 70 anos exilado na Babilônia, eles voltam para casa como promessa do Senhor e tudo está destruído, suas casas, o templo e, sobretudo, a vida espiritual daquele povo. Deus então escreve por meio do profeta esse livro para que haja restauração espiritual e haja arrependimento daquele povo em relação aos seus pecados, e eles então vivam vida de acordo com a palavra de Deus. Nessa última sessão do livro, nós estamos vendo, do capítulo 12 até aqui, é a sessão mais apocalíptica do livro. Este é um livro apocalíptico, ou seja, um livro que trata com símbolos, com figuras para ensinar verdades espirituais, tal como o livro de Apocalipse, lá de João, que nós lemos na nossa liturgia. E esses últimos 3 capítulos são os mais simbólicos de todos, e nós já percebemos isso pelas exposições, e na semana passada nós vimos aí o simbolismo do dia do Senhor, ou seja, o dia que Cristo há de voltar para salvar a sua igreja de uma vez por todas, de si mesmo, dos seus pecados e dos nossos inimigos, do mundo hostil, ou seja, de um sistema maligno anti-Deus que peleja contra a igreja. Vimos que o Senhor mesmo ajuntará as nações para guerrear com a igreja, e por fim ele pelejará contra as nações, dando a elas o pago dos seus pecados. Essa temática do dia do Senhor continua hoje, mas Deus aqui aprofunda o nosso conhecimento sobre esse dia do Senhor, o dia da volta de Cristo. E o que esse profeta aqui quer nos ensinar nos versos 4 a 7 é que o dia do Senhor traz escape, fuga para o povo de Deus e inaugura o dia eterno, ou seja, a eternidade com Cristo. Então o dia do Senhor traz escape, traz fuga, traz livramento para o povo de Deus e inaugura a eternidade com Cristo, o dia eterno. Vejamos estas verdades espalhadas nesses versos. O verso 4 e 5 é o primeiro ponto do nosso sermão, mostrando que Deus mesmo dá escape ao seu povo. O verso 4 diz: naquele dia estarão os seus pés, os pés de Cristo, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Veja que o dia do Senhor aqui, ele é descrito de maneira simbólica, como muitos salmos. Os salmistas, eles costumavam a falar da presença de Deus, o que na teologia nós chamamos de teofania, ou seja, uma aparição mórfica de Deus, uma vez que Deus não tem corpo, e ele aparecia assim no Antigo Testamento. Essa descrição dos salmistas sempre mostrava que a intervenção de Deus era algo que abalava a criação, porque mesmo que a criação seja algo grandioso, seja algo esplendoroso feito por Deus, ela não se compara ao poder de Deus. E aqui o profeta toma essa linguagem dos salmistas para descrever de maneira simbólica tudo o que aconteceria com a volta de Cristo, seu imenso poder, a forma como ele abalaria céus e terra ao aparecer, ao voltar. Por isso, ele se vale da ideia de que quando Deus aparece, quando Deus vem ao seu povo, nada continua o mesmo. E aqui nós vemos a intervenção drástica e final de Cristo na história. É interessante que as pessoas costumam a entender que Deus não está intervindo na história, que como se Deus fosse um espectador da história, mas isto não é a verdade. Deus é o condutor da história de tal maneira que ele intervém, que ele age todos os dias na história. No entanto, aqui, de maneira última, de maneira final, é a intervenção final de Deus na história humana. Um Deus que vem, o Cristo que vem para salvar a sua igreja. E veja que aqui é descrito que ele vem no Monte das Oliveiras, e esse monte então, com a presença do Senhor em cima dele, se racha, se fende, se destrói, se esboroa com o poder de Cristo. E veja que aqui, queridos irmãos, nós temos a citação do Monte das Oliveiras de maneira muito bela nas Escrituras, porque o Monte das Oliveiras já havia sido citado outras vezes nas Escrituras antes do profeta falar. No entanto, era a primeira vez que ele é falado pelo nome.
e ele é significativo então na história bíblica. Você deve se lembrar que Ezequiel, quando ele descreve a glória de Deus deixando o templo, aquela glória que era o próprio Cristo pré-encarnado, uma cristofania, um aparecimento mórfico de Cristo no Antigo Testamento, deixando o templo, ele apresenta que o Senhor pararia no Monte das Oliveiras. No Novo Testamento, nós temos também coisas significativas que acontecem no Monte das Oliveiras. Por exemplo, Jesus, quando ele vai falar da volta gloriosa dele, ele dá o sermão para os seus discípulos no Monte das Oliveiras. E mais adiante, quando nosso Senhor já ressurreto é elevado aos céus, ele também está com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Portanto, essa descrição do profeta aqui traz todo esse peso escriturístico, ou seja, este é um lugar importante, mas a descrição é simbólica no sentido de que aquele monte, queridos irmãos, o Monte das Oliveiras, era maior do que o Monte do Templo, e ele ficava perto de Jerusalém, e ele era tão alto que você podia ver Jerusalém numa visão privilegiada e panorâmica. Então o que o profeta está descrevendo aqui, em primeiro lugar, é a soberania de Cristo na sua volta. Mas antes de tratar isso, eu gostaria de mostrar que Cristo aqui está vindo de encontro à necessidade do seu povo. É interessante que, ligando essa parte com aquilo que vimos na semana passada, o povo de Deus foi descrito como num cerco. O povo de Deus foi descrito como no fim dos dias, sendo praticamente derrotado por esse mundo. Nós vimos que a descrição da igreja era uma descrição de uma igreja espoliada, uma igreja quase morta, uma igreja moribunda diante do mundo, mas havia uma grande necessidade, a necessidade de salvação da igreja. E aqui o profeta está atendendo essa necessidade. A história na semana passada tinha parado no seguinte: e aí, será que Deus vem salvar-nos? Será que Ele vai deixar a igreja ser destruída? Será que a igreja agora vai ser massacrada pelo mundo? Então a igreja tinha uma grande necessidade. A necessidade era que Deus viesse e a sua intervenção acontecesse para salvar o seu povo. Um povo que está em grande dificuldade, um povo que está passando por lutas tão atrozes quando da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que esse povo precisa? Esse povo precisa de salvação, esse povo precisa de escape. E aqui Deus, providentemente, Ele aparece trazendo o escape. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui vem de encontro à necessidade dos seus eleitos. Eles estão em apuros, eles estão em grandes dificuldades, e Deus vem ao seu encontro. E nós aprendemos aqui a doutrina da santa providência, isto é, Deus ele é comprometido com o seu povo de tal maneira que Ele sempre vai dar ao seu povo o que eles precisam, não o que eles acham melhor, mas o que eles precisam. Talvez como igreja nós pensemos, não é o melhor a gente passar por uma tribulação tão grande. Pensemos, por que sofrer tanto na mão dos ímpios e daqueles que vão espremer a igreja, perseguir a igreja? Deus poderia nos fazer chegar à glória sem isso, mas, queridos irmãos, Deus não julga as coisas assim. Nós não podemos e não temos o direito de pensar ao contrário de Deus. Deus sabe o que é melhor. E se Deus trouxe, Ele mesmo trouxe, como nós vimos no capítulo 14, verso 2, Ele ajunta as nações para guerrear e para poder ir contra a sua igreja, Ele sabe que isso é o melhor para nós, e esta é uma necessidade suprida, mas Deus vai suprir a necessidade real também de salvação, de escape, porque o mundo há de nos pressionar de tal maneira que nós vamos precisar dessa intervenção drástica, gloriosa de Deus, atendendo às nossas necessidades. E aqui devemos então aprender que Deus atende às necessidades reais do seu povo. Pensamos, queridos irmãos, que precisamos de muitas coisas, mas é verdade que muitas das coisas que precisamos, ou que achamos que precisamos, não são necessidades reais nossas. E a Bíblia mostra que Deus providencia o que é bom e aquilo que realmente precisamos para a nossa vida. Dessa feita, nós devemos nos treinar
quanto à providência de Deus e aprender que Ele vai suprir tudo para o nosso bem, tudo o que Ele sabe que nós precisamos. E assim nós somos convidados pelas Escrituras a contentar no Senhor, a contentar na providência de Deus e a não nos desesperar e não criarmos necessidades que não são reais. É interessante que o livro de Provérbios, através do sábio Agur, diz o seguinte: 2 coisas te peço, não as negues. Ele está falando com Deus: antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Primeira coisa, não me des nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue a ti. Quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Este homem entendeu o quê? Que Deus era necessário para a vida dele, que Deus nutrisse a sua vida dando o necessário, que ele não deveria querer nem além e nem aquém do necessário para a sua vida, para que ele não pecasse contra Deus ou não se esquecesse de Deus, como muitos que se dizem cristãos e se esquecem de Deus, se estribando nas suas riquezas. Mais adiante na Bíblia, em 1 Timóteo 6, Paulo diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou seja, o lucro verdadeiro desse mundo não é o dinheiro, é viver como Deus quer de acordo com a Bíblia, é a piedade. Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Ou seja, qual é a justificativa? Você nasce peladinho e você vai morrer sem levar um tostão furado. Por isso, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O profeta está aqui nos levando a convidar, ou nos convidando a confiar, a ver a providência de Deus suprindo aquilo que nós não queremos, mas que nós precisamos de fato. É a providência de Deus que deve nos alegrar. E é interessante que Calvino nos diz o seguinte: o profeta, ele certamente se lembra dos casos escriturísticos que Deus livrou o seu povo, como ele livrou Abraão, livrou o povo no Egito, e nos chama a fincar os nossos pés na santa providência de Deus. A segunda coisa que essa descrição simbólica nos ensina, e eu já adiantei, é que Deus é soberano sobre a situação. Cristo, na sua volta, queridos irmãos, não será como aquele homem da Galileia e que deixou-se morrer para a salvação do seu povo. Não, a volta de Cristo é uma volta gloriosa e em poder. E aqui o fato dele ser descrito descendo sobre o Monte das Oliveiras mostra que ele não luta em pé de igualdade com os seus inimigos. Nós não somos, queridos irmãos, tomados de uma doutrina antiga chamada maniqueísmo, que crê que Deus luta com o diabo ou com o mundo em pé de igualdade, e que ali no fôlego final ele vence a batalha. Não, nós não cremos assim. A Bíblia nos ensina que Deus é superior a todas as coisas, que Deus, meus queridos irmãos, é que dá o fôlego de vida a todos os nossos inimigos, e inclusive ele sustenta todo o universo nos seus seres materiais como nós e nos imateriais contra os demônios, os nossos inimigos máximos. Veja então que Deus aqui descrito na batalha, ele é descrito no Monte das Oliveiras, porque ele é descrito acima de todas as coisas. Nós sabemos que inimigos que têm ponto alto na batalha, eles têm ponto estratégico e vitória. É interessante, quando nós estudamos a história da humanidade, nós vamos ver que grandes impérios tiveram grandes derrotas, mesmo sendo exércitos melhores e mais equipados, quando eles estiverem embaixo e os seus inimigos em cima. E a descrição do profeta leva isso em consideração. A ideia é: Deus está acima de todos os seus inimigos. Deus é soberano no conflito contra o mundo. Deus está ali guardando a sua igreja de tal maneira que ele é altaneiramente descrito acima de todas as coisas. Por isso essa cena nos mostra o quê? Que aquele mesmo Deus, o nosso Senhor, que ajuntou para a batalha contra a igreja as nações, ele agora se apresenta para a igreja e se apresenta um Salvador sem igual para a sua igreja. Um Salvador que é acima de todas as necessidades da igreja.
Essa descrição simbólica apresenta aqui o monte se fendendo em dois, gerando um vale para a igreja escapar. E aqui mais uma vez o salmista, tira o salmista da cabeça, aqui o profeta está lembrando não só os salmos, mas também as histórias bíblicas. Você deve se lembrar alguma vez em que o povo de Deus passou no meio de dois muros, ou algo que fosse como muros? Eu vou citar duas delas aqui. A primeira delas é quando ele saiu do Egito, em que Deus abriu o mar e o povo passou no meio de dois muros de águas. Êxodo 14, 21 e 22 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Mais uma vez, adiante na história bíblica, Josué, quando adentrou com o povo na terra prometida, Deus fendeu agora não mais o mar vermelho, mas o Jordão, abrindo o Jordão como dois muros ao redor de Israel, e Israel passa a pé seco. Aqui a descrição lembra esses dois eventos históricos, bíblicos, verdadeiros, que Deus abriu muros de um lado e de outro para a salvação do seu povo. E aqui Deus está fazendo isso simbolicamente descrito com este monte, para que eles pudessem escapar, fugir da derrota, fugir dos seus inimigos. Ou seja, quando o mundo estivesse a ponto de destruir, obliterar a igreja, derramar toda a sua ira contra a igreja, Deus abriria um escape para o seu povo. E aqui é interessante que esse escape para o povo de Deus não é só um escape dos inimigos, mas é um escape da ira de Deus, porque agora Deus é descrito no seu Filho amado Jesus Cristo, voltando para trazer a sua ira, o seu juízo sobre as nações. E aqui ele então abre um monte, por assim dizer, como muro ao redor, para que a igreja não só ficasse livre dos inimigos, mas para que ficasse livre da ira de Deus que vai cair sobre os inimigos. Por isso, nós aqui aprendemos uma lição espiritual de suma importância na Bíblia, que é: Deus nos livra da sua ira por meio de Jesus. Todos os seres humanos, quando nascem pecadores e nascem debaixo da ira de Deus. Assim diz o Novo Testamento, em João 3,36, assim diz Paulo também, lá em Efésios 2, 1 a 3, que nós estamos debaixo da ira de Deus. Todos os seres humanos, porque são pecadores e ainda não redimidos, estão debaixo da ira de Deus. Todos eles merecem a punição eterna dos seus pecados. E como eles podem ficar livres disso? Unicamente pela graça de Deus, unicamente pela graça de Deus em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, e Deus então abre para nós um caminho vivo de escape deste mundo, da sua ira. E aqui espiritualmente o que está sendo descrito é esse Cristo bendito e maravilhoso, abrindo caminho da salvação para o seu povo, dando escape da ira de Deus. E queridos irmãos, isso só é possível porque Jesus morreu pelos pecados da sua igreja. Isso só é possível porque Jesus ressuscitou para a justificação do seu povo. Isso só é possível porque Cristo nos ama com amor eterno, e Cristo, por assim dizer, é o nosso guarda-chuva que nos protege do gotejar da ira de Deus, e naquele dia de uma ira intensa que, como se fosse um rio, iria nos tragar. Deus aqui, irmãos, nos dá escape dessa ira, nos dá escape do juízo final. E aqui, portanto, nós temos que a volta de Cristo, de maneira simbólica, é descrita como a salvação final dos crentes. Louvado seja Deus por isso, queridos irmãos, porque mesmo que hoje creiamos em Cristo e estejamos salvos, nós ainda não fomos salvos de maneira final. Nós seremos quando todos os nossos pecados forem removidos, quando nós nos tornarmos puros como o próprio Cristo. Nós um dia poderemos vê-lo como Ele é,
E é esse dia que está sendo descrito aqui, a volta de Cristo, a volta dele para nos livrar de todo esse mal que está em nós, que nos cerca, e da ira de Deus, que era nossa, mas que ele tomou sobre si. O verso 5 então descreve essa fuga: fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Aqui a tônica do versículo é essa fuga, que é repetida 3 vezes, para mostrar Deus providenciando a fuga do seu povo. A descrição, mais uma vez, nos leva de volta ao Egito, mostrando que a intervenção de Deus dá vitória ao seu povo sobre o mundo, sobre o diabo, sobre as hostes malignas. Lembre-se que o Egito nas Escrituras era descrito como aquela terra maldita onde o povo estava preso, como uma fornalha ardente, como um lugar de escravidão, que representava muito bem este mundo, representava muito bem o sistema maligno de Satanás que aprisiona esse mundo. E aqui, portanto, esta realidade é tomada para que, mostrando a cada um de nós que Deus vai nos fazer trilhar seguramente, de maneira plena, de maneira confortável, o nosso caminho para a segurança eterna em Cristo. Como nós já vimos, esse monte ele é fendido, nos levando agora até Azal. É interessante que não há descrição das Escrituras desse tal de Azal aqui. Era um lugar, mas que era um lugar de refúgio, segundo os historiadores judeus. Ainda que ele não seja citado na Bíblia, ele é descrito de maneira que é um lugar de refúgio, um lugar de providência, um lugar que as pessoas podiam estar ali seguras dentro do território de Israel. Por isso o profeta está nos ensinando que Cristo nos levaria para um lugar de segurança. Lembre-se, o pano de fundo aqui é o Êxodo. Deus tira o seu povo do Egito e o leva para Canaã, um lugar seguro, um lugar de comunhão com Deus. E essa cena aqui é descrita com base nisso, ou seja, Deus vai nos levar agora para o lugar mais seguro de todos, para o seu santo seio de amor, para a sua santa presença graciosa. E veja que o profeta faz uma comparação muito interessante. Ele diz que seria como a fuga do terremoto nos dias de Uzias. Ele mais uma vez evoca aqui um elemento histórico de poucos anos atrás, cerca de 200 e poucos anos atrás, que tinha afligido Israel. Foi um terremoto tão grande que se tornou legendário naquela terra, e ele evoca esse evento para lembrar aquele povo como que eles fugiram, como os pais deles fugiram do terremoto. Foi algo maravilhoso, um escape bendito, e um escape que havia temor e tremor. Por isso ele usa esse símbolo para mostrar o escape, a vitória, a graça de Deus levando-os para o lugar seguro. Mas, queridos irmãos, toda citação bíblica, ela traz consigo o seu pano de fundo daquilo que foi citado. Assim como os trabalhos acadêmicos, quando nós os citamos para fazer outros trabalhos acadêmicos, todo o contexto está ali por trás. Na pregação bíblica é a mesma coisa. Se ele citou aqui o grande terremoto nos dias de Uzias, nós temos, portanto, 3 lições espirituais desse terremoto que Amós cita. Ou seja, aquele terremoto trazia consigo 3 lições principais na ideia dos profetas. A primeira, que o terremoto trazia juízo sobre os hipócritas da igreja. Quando nós lemos o livro de Amós, que fala sobre esse grande terremoto, a primeira ideia que Amós cita para a gente é: o juízo de Deus sempre traz juízo, ou ira, ou punição sobre os hipócritas da igreja. Por isso, quando o profeta cita aqui esse terremoto, ele também traz consigo um alerta do contexto judaico, de que aquele símbolo de juízo despertaria para livrá-los da hipocrisia. Como bem orou o nosso irmão, nós temos muita hipocrisia na nossa vida. Nos julgamos espirituais, nos julgamos melhores do que os outros. Nós muitas vezes, que somos calvinistas, nos julgamos acima daqueles que não são. Nós somos hipócritas por natureza. Mas não só temos hipocrisias, mas tem aqueles que são obstinadamente hipócritas na igreja, que nunca se achegaram a Deus para serem salvos,
que eles ficam escamoteando os seus pecados através de uma falsa religião, de uma falsa piedade. Eles escondem o coração das pessoas como se fossem santos, homens e mulheres que vivem a Bíblia de verdade, mas não são. Este terremoto, então, que é citado aqui, trazendo o contexto da palavra de Deus, mostra que os hipócritas na igreja, a seu tempo, eles serão julgados. Naquele dia da volta de Cristo, aqueles que fingiram ser crentes estavam na igreja e que tiveram práticas horrendas, vivendo no pecado, sem jamais confessar a Cristo, eles não estarão em paz com Deus. Eles estarão julgados diante de Deus, eles estarão condenados diante de Deus. Por isso, queridos irmãos, nós temos que nos alertar naquilo que somos hipócritas. Cuidado com a sua hipocrisia, cuidado para não se mostrar algo que você não é, cuidado para não ficar escondendo o seu pecado numa capa de piedade que não existe. Cuidado, porque tais pessoas acumulam juízo para aquele dia. A segunda realidade que esse terremoto nos faz brotar à mente, lendo as Escrituras Sagradas, especialmente Amós, é que o dia do terremoto, que mostra o dia da volta de Cristo, traz derrota para os ímpios. Aqueles que são ímpios, não agora dentro da igreja como os hipócritas, mas aqueles que são obstinadamente ímpios, que vivem nesse mundo e que se derretem pelo pecado nesse mundo, que se entregam a toda sorte de pecados, são daquelas pessoas que querem viver ao máximo os prazeres carnais, dizendo que esta é a maneira correta de viver a vida, que a felicidade é buscar bens materiais, que a felicidade é buscar sexo, drogas, prazeres, e que tudo é válido para ser feliz. Aqueles que cauterizam a sua consciência em relação aos pecados e acreditam, porque Deus é longânimo e não traz o juízo final de uma forma repentina, de uma forma que vem na nossa geração de uma vez por todas, que eles estão livres. A ideia deles é: Deus não julga, sequer Deus existe. Esses cristãos creem numa quimera, em algo de gentios, de gente boba, que não sabe nem ver as provas desse mundo, que eles estão errados. Estas pessoas, na volta de Cristo, receberão o seu juízo. Cristo vai trazer juízo na sua volta. Estas pessoas não vão sair ilesas. Os seus pecados receberão o seu galardão, e o galardão do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, como diz Paulo, e não só a morte física, mas a pior de todas as mortes, a morte eterna, o afastamento para sempre de Deus, a falta de possibilidade eterna de salvação, de gozo, de paz com Deus, de comunhão com o Santo. E a terceira realidade que nos mostra aqui esse grande terremoto é que, enquanto ele é julgamento para os ímpios e hipócritas, ele é salvação para o povo de Deus. O juízo de Deus é salvação para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que se debruçam sobre o Mestre, se entregam a Ele de coração vívido e sincero, para aqueles que amam a Cristo acima de todas as coisas e se dedicam a Cristo. No entanto, a salvação na Bíblia sempre tem um lado obscuro, o lado daqueles que não são salvos, o lado daqueles que são julgados no dia da salvação. E a Bíblia, irmãos, ela vai salpicando essa realidade durante a história bíblica para que aprendamos isso e não sejamos pegos de surpresa. Por exemplo, nós podemos citar o dilúvio, em que toda a terra foi afogada em água e somente 8 pessoas foram salvas. Lado belo da salvação, mas o lado obscuro de toda uma geração morrer afogada. Também no Egito, nós temos Israel sendo salvo, mas os egípcios sendo mortos. Em Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas fugindo e as demais pessoas sendo destruídas. Ou seja, o padrão bíblico é esse. O juízo em relação a esse mundo tenebroso traz consigo a salvação para os crentes. Ou seja, nós somos salvos em meio ao juízo. Quando Deus estiver julgando esse mundo ímpio, por causa de Cristo, nós não seremos condenados com esse mundo ímpio.
E veja que por causa desta realidade bendita, qual seria a sua atitude? A do profeta foi orar. O fim do verso 5 diz assim: então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. A palavra não é com ele no hebraico. A tradução feliz e verdadeira do hebraico é contigo, mostrando que o profeta estava falando com Deus. É como se ele estivesse vendo a volta de Cristo, vendo os ímpios julgados e os crentes sendo salvos, e ele não se aguentasse, a alma dele prorrompesse em louvor e dissesse: Senhor, o Senhor vem com todos os teus santos contigo. Ou seja, ele está louvando a Deus, glorificando a Deus pela realidade da volta gloriosa, salvadora de Jesus Cristo. Isto é uma oração, irmãos, diante da realidade máxima de salvação que o nosso Senhor vai trazer. Aqui o profeta mostra todo o seu coração acalorado pela volta do Senhor. E é interessante, queridos irmãos, como hoje nós nos tornamos insensíveis e frios diante da volta de Jesus. Nós falamos da volta de Jesus como se a gente estivesse falando do jogo do Atlético, do Cruzeiro. Nós falamos nós falamos com mais animação dos nossos jogos. Justiça seja feita. Nós falamos com mais empolgação das coisas desse mundo do que do nosso Senhor e Salvador. Ou seja, as coisas desse mundo são mais preciosas para nós do que Jesus e do que a volta de Jesus. E aqui o profeta, como um homem piedoso, ele não se aguenta, ele louva, ele ora a Deus, ele não fica parado diante dessa realização tremenda de Jesus. Ele está voltando, então, Senhor, vem mesmo com seus santos. É essa a situação do texto. E isso nos ensina, em primeiro lugar, essa é a confissão de todos os crentes: o Senhor voltará em glória. Queridos irmãos, é tão triste ver que hoje muitos crentes já não creem mais na volta de Jesus. Muitas pessoas estão vivendo com raízes nesse mundo como se essa fosse a realidade máxima, que as coisas não fossem ser desfeitas por Jesus e que Ele não voltasse para a nossa salvação e juízo. Nós nos tornamos tão necios, tardos de coração como os apóstolos, que nós nos apegamos a essas coisas como se elas fossem as melhores, e o profeta nos ensina: não, o melhor é saber que Ele voltará, Ele vai cumprir as suas palavras. Em segundo lugar, é interessante que Ele vem com os seus santos, ou seja, os santos do Senhor. E veja, queridos irmãos, que ele diz os seus santos aqui, e nós temos que aprender uma realidade bendita nisso, que todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus são santos. A Bíblia mostra que todos aqueles que creem em Jesus, eles já são santificados. Qualquer dia desse eu vou bater na igreja católica e vou mandar me canonizar e eles orarem por mim, porque a Bíblia diz que eu sou santo. Você deveria fazer também, porque a Bíblia ensina: todos nós somos santos. Todos que foram salvos em Jesus foram separados desse mundo e estão sendo santificados. Não existem pessoas especiais. Cristo é que é especial, a ação de Deus é que é especial. E veja que Ele virá com todos os seus santos. A Bíblia fala sobre isso em Apocalipse da seguinte maneira: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há nos céus, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E depois Paulo diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os santos que estão com Jesus nos céus. Todos eles, junto com os santos anjos, virão na volta de Cristo, estar para sempre com Cristo. Em terceiro lugar, todo crente em particular
que tem um relacionamento com Deus pode triunfar nessa expectativa, e com um santo prazer temos prazer na volta de Cristo, porque a volta de Cristo é a consolação dos santos. Bendito é o Senhor, irmãos, que trará os santos com Ele na sua presença para junto daqueles que estiverem vivos, para estar para sempre com Jesus. Por isso, como se o profeta dissesse: vem Senhor Jesus, a última oração da Bíblia é: vem Senhor Jesus. A última oração registrada nas Escrituras é: vem Senhor Jesus. E Ele voltará para estar para sempre conosco. Estaremos num lugar seguro, novos céus e nova terra, como ensina João em Apocalipse 21. Esse verso então nos ensina a realidade bíblica. Deus nos dará escape para um lugar seguro, asal celeste, Cristo para todos sempre com seus santos. O segundo ponto do nosso sermão, versos 6 e 7, diz que esse dia da volta de Cristo, o dia do Senhor, como é chamado, traz o dia eterno. O verso 6 diz: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. O texto mostra que a descida de Cristo, a descida de Deus, gera mudanças cósmicas, que são difíceis de serem descritas. Por isso ele diz que é um dia de frio e de gelo. O dia do Senhor, então, aqui nos é apresentado como um dia difícil, um dia tenebroso. Veja que essa é comumente a descrição bíblica da volta de Cristo. Nós lemos lá em Amós 5 hoje: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse do leão e se encontrasse com ele o urso, ou seja, inescapável. Ou como se entrando em casa, fugiu do leão, fugiu do urso, encosta a mão na parede e é mordido por uma cobra, ou seja, não tem escapatória. Não será, pois, no dia do Senhor trevas e não de luz? Não será completa escuridão e nenhuma claridade? A ideia aqui dos profetas é que o dia do Senhor, por ser a intervenção final, drástica de Deus na história, será um dia singular, mas um dia tenebroso. Nós só pensamos na realidade salvífica, e nós aqui realmente louvamos a Deus pela realidade salvífica, mas o dia do Senhor que traz a salvação é um dia que traz a presença de Deus, do próprio Cristo glorioso, e por isso a criação e nós não podemos ficar da mesma maneira. Nós esquecemos que os dias de juízo escritos na Bíblia, que são cumprimentos parciais disso, sempre foram dias horrendos. Eu já citei alguns deles, mas imagine você lá perto da arca de Noé, entrando naquela arca para ser salvo e vendo milhares e milhares de pessoas e animais sendo afogados. Seria algo bonito de se ver? Não, não é? Imagine no Egito, água que vira sangue, mosca, piolho, úlcera, morte de animais, fogo que chove dos céus, primogênito que morre, cavalos e cavalarianos com seu exército morrendo afogados no mar. É coisa bonita de se ver? Também não. Lembra de Sodoma e Gomorra? Um homem com 2 filhas fugindo, e lá atrás homens, mulheres, crianças e animais pegando fogo instantaneamente, e outros virando estátua de sal. Isso é bonito de se ver? Também não, não é? Ou seja, todos esses eventos apontam que o dia do Senhor é um dia para temermos. É um dia que Deus vai mostrar sua gloriosa santidade como o mundo jamais a viu. Lembre-se que quando Deus deu a lei no monte, Ele disse: se um animal tocar no monte será morto, e o povo tremia de medo. Meus irmãos, nós temos uma dificuldade imensa de entender que o amor a Deus tem que vir junto com o temor de Deus. Salvação não pode gerar em nós uma falsa piedade, de maneira que a nossa religiosidade não conceba juntas, como irmãs gêmeas, o amor e também a temerosidade em relação a Deus, o temor a Deus. A religiosidade bíblica, saudável, sadia, verdadeira, mostra que quanto mais amamos a Deus, mais temos reverência para com Deus, que Deus tem que ser reverenciado pelos seus servos. O dia do Senhor é o dia que vai trazer isso de uma maneira como nunca vimos, porque Deus aparecerá na figura do seu santo Filho de maneira santa e de maneira
a trazer juízo sobre esse mundo. Por isso, queridos irmãos, nós devemos aprender que esse dia tem que instilar temor e tremor em nós. Intimidade com Deus está ligada ao respeito a Deus. A verdadeira intimidade não é desrespeitar a Deus. Lembre-se, amar é cumprir a lei. E o que isso tem a ver? Paulo diz, preste atenção, a ninguém fiquei devendo nada, não devo nada, exceto o amor. Então não deva nada para ninguém. Está devendo? Para de dever, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então Paulo diz, o que é amar a Deus? Cumprir a lei. E o que é ter a lei dentro de si? Temer a Deus. Veja que o primeiro ao quarto mandamento, que é ame a Deus sobre todas as coisas, resumidamente, ensina-nos a temer a Deus, a não ter outros deuses diante da nossa face, primeiro mandamento, não fazer uma imagem de Deus para cultuar, segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, terceiro mandamento, e separar um dia para cultuar a Deus, que hoje é o domingo, quarto mandamento. Isto é temor. E para que você fique mais claro que tem que ter reverência, respeito e temor nos mandamentos de Deus, o quinto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, honra, respeite, tema seu pai e sua mãe, está falando das nossas obrigações de temor para com o próximo. Por isso, queridos irmãos, amar a Deus de verdade é temer a Deus. É impossível que você ame a Deus e não respeite a Deus. E o dia do Senhor vai mostrar que aqueles que amam a Deus vão temer e tremer diante de Deus. É um dia bendito de salvação, mas é um dia que devemos mostrar todo o nosso temor para com o Senhor, todo o respeito, toda a honra que temos com Deus. E queridos irmãos, por isso é tão, sem noção, sem sabedoria, aquelas pessoas que ficam tratando Deus como se ele fosse um igual. A Xuxa deveria ter vergonha de chamar Deus o cara lá de cima. Ele não é um igual. Muitos aí evangélicos deveriam ter vergonha de chamar Deus de paizinho. Nem Jesus na Bíblia chamava Deus de paizinho. Quem é você para fazer isso? Percebe como as pessoas são completamente sem noção? Eu amo a Deus, então mostrem respeito para Deus. Quantas igrejas o culto é uma verdadeira baderna? Ora, que tipo de respeito a Deus existe na baderna? No caos. O próprio Deus diz que Ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de ordem. Paulo manda a gente ter ordem e decência na igreja. E aí o povo fica gritando como se Deus fosse surdo. Interessante. Que amor a Deus é esse? Não é o amor da Bíblia. E veja que o dia do Senhor, ele é feito para trazer esse santo temor. Olha como o dia é descrito no Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, igual aqui. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Descrição simbólica. Olha o que acontece. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira, e quem pode se sustentar? Perceba que a descrição da ira de Deus no dia do Senhor é uma descrição que leva temor até os ímpios. E como nós crentes não temos temor a Deus. E é interessante aqui, né? Percebe como João faz o paralelo aqui com Amós e com Zacarias, né? Ou seja, um dia de terremotos, um dia sem luz, um dia sem claridade, um dia sem tenebroso. E a pergunta dele é, através da boca dos ímpios: quem pode se sustentar nesse dia?
A resposta é: nenhum de nós pode se sustentar. Deus nos sustenta com a graça de Jesus. Por isso, naquele dia, mesmo que haja temor e tremor para nós que somos crentes, e para os ímpios um terror desesperado e sem salvação, nós somos sustentados por Deus, pelo seu poder, pelo Espírito Santo que habita nos crentes. Ou seja, esse é o dia de muito terror, mas é o dia da salvação, o dia que seremos sustentados por Deus para todo sempre. Mas, queridos irmãos, temam e tremam diante de Deus. Amem a Deus com temor e tremor. O verso 7 diz: será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. O dia, diz aí, é um dia singular. Significa que não é um dia comum. Por isso a descrição que nós lemos aqui, como se o céu estivesse caindo, se enrolando, os montes estivessem fugindo, isso aponta de maneira simbólica, como aqui, como um dia singular. Por isso essas pessoas que pensam que a volta de Cristo é uma volta escondida e que Ele leva o seu povo para o céu sem ninguém ver, elas estão completamente equivocadas. A Bíblia em nenhum lugar descreve a volta de Cristo como um evento que acontece em 2 vezes e como um evento que acontece debaixo dos panos. Ou seja, a volta de Cristo não é aquela volta que Ele vem na surdina, os crentes somem na surdina e acabou. Não, né? Por isso tem muita gente que coloca no carro aí, né? Se naquele dia o carro estiver desgovernado é porque eu fui levado para o céu. Que besteira, que bobagem é essa? A Bíblia sempre mostrou que vai ser um dia singular, um dia que Deus descreve como sem igual. E sem igual por quê? Porque essa realidade vai ser visível, todos os olhos vão ver. Apocalipse 1:7, que cita Zacarias 12, que nós lemos: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Então Jesus vai vir nas nuvens e todo olho vai. É escondido então? Não, é todo olho vai ver. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. João registra as palavras aqui como um evento visível, singular, mas que todos vão ver. É interessante que quando Jesus falou da vinda dele, da volta dele para reinar e para nos salvar, ele também descreve como um evento visível. Diz lá em Mateus 24, 27 e 28, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, ele dá 2 figuras para mostrar o quê? Quando ele voltar, todo mundo vai ver. Imagine que nós estivéssemos aqui num dia nublado e estivesse próximo de uma tempestade, e os raios estivessem cobrindo os céus, e nós não estamos aqui dentro, nós estamos lá fora. Você veria o raio cruzando o céu de um lado para o outro? É óbvio, com certeza. Por mais que fosse na velocidade da luz, a distância que ele percorre é grande e você o verá. Ou seja, todos podem ver ao olhar para os céus, ele cortando de um lado para o outro. É isso que Jesus está falando. Então todo olho verá, como as pessoas veem os raios nos céus. O segundo evento que ele diz é um evento dos abutres. E é interessante, porque os abutres são sinais de animais mortos. Pense bem você, imagine que você está andando por um lugar bucólico, uma estradinha que tem mato dos 2 lados, e não dê para você ver muito bem a grama ou a gramínea depois daquele matagal. Você está ali viajando por aquele lugar e há mato de um lado e do outro como muros e você não consegue ver mais nada. Mas você olha para o céu e vê abutres rodando em círculos sobre um só lugar. O que você pensa rapidamente? Ali tem um animal morto, uma carcaça está para ser devorada ou já está sendo devorada, porque a presença daqueles animais indica que há uma carcaça ali, e você pode ver que há uma carcaça ali mesmo que você não veja a carcaça, é uma realidade visível. A figura que Jesus está usando é essa, ou seja, como os abutres chegam lá
e ficam rodando e vindo para comer a carcaça, e as pessoas vêm e lá sabem que é uma carcaça, assim vai ser a minha volta. Mais uma vez, agora os anjos vão falar sobre a volta de Jesus em Atos 1, 9 a 11. Ditas essas palavras, ou seja, Jesus abençoou os apóstolos, foi Jesus elevado às alturas, e aqui no Monte das Oliveiras, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Como é que eles viram Jesus subir? No Monte das Oliveiras, indo para o céu devagarinho. O grego usa um verbo para descrever uma ação bem devagarinho, como se fosse assim, ó, de câmera lenta, e subindo numa nuvem, e eles viam aquilo. Interessante que lá em Apocalipse é descrito da mesma maneira, e Jesus descreve da mesma maneira, mostrando que esse dia é um dia único, sem igual, que todos verão a volta de Jesus Cristo, todos, sem exceção, mostrando um dia sem igual, singular, da volta de Jesus, um evento único, um evento que Jesus voltará para todo sempre, que é chamado de Dia do Senhor, e que vai inaugurar o dia eterno. E veja que o texto diz, é um dia conhecido pelo o Senhor, ou seja, a ideia é que Deus conhece esse dia, e não os homens. Por isso, quando Jesus foi falar da sua volta, e eu aqui retorno a Mateus 24, que ele cita a questão dos abutres, ele diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. O que ele está dizendo é, esse dia, as pessoas e os anjos não conhecem esse dia. Por isso o profeta diz, é um dia conhecido pelo Senhor. E aqui ele nos chama a atenção no sentido de que não fiquem especulando esse dia, marcando esse dia no relógio. Só Deus sabe que dia que é esse. Você sabe o dia que você vai morrer? Então como é que você sabe o dia que Jesus vai voltar? É muita pretensão, não é mesmo? É muita falta de humildade isso, não é mesmo? Mas são muitos assim, pretensiosos, orgulhosos, que tentam marcar o dia da volta de Jesus. É interessante que uma das seitas que eu citei semana passada, até já marcou a volta de Jesus. Jesus não voltou, eles falaram que Jesus voltou para eles, ninguém viu, já foi para o céu de novo. É mais fácil mentir do que falar a verdade, não é? Nem os anjos sabem esse dia, nem os anjos que estão lá diante de Deus, servindo Deus. Mas isso é uma maneira para Deus nos chamar o que, irmãos? A vigilância quanto ao dia do Senhor. A perspectiva que Cristo está demorando voltar não deve nos levar à indolência, mas à vigilância. O fato de nós não sabermos que dia é esse deve nos levar a sermos fiéis a Deus, a servirmos a Deus. Jesus contou inúmeras parábolas sobre isso. Ele contou uma parábola sobre um servo que, em vez de estar servindo, foi ser encontrado indolentemente fazendo as coisas do seu interesse e ficaria de fora. Ele contou estas parábolas das virgens que tinham azeite, que esperavam enquanto as outras dormiam e não recebiam o reino eterno. Jesus contou a parábola da figueira, que ele nos ensinou a vigiar quando nós víssemos a figueira já pronta a ser renovada. Ou seja, ele nos ensinou, vocês não sabem o dia e a hora, mas qual é a maneira de vocês viverem? É a maneira como se fosse hoje, como se fosse amanhã, vivendo em santidade hoje, vivendo em santidade amanhã, até o dia da volta dele. E aqui eu quero citar a parábola da figueira, que ele diz, ao ver a figueira se renovar, vocês sabem que está perto o verão, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando ele descreve esse tipo de linguajar, ele está nos mostrando que, ainda que não saibamos exatamente que dia que é, nós podemos com percepção espiritual saber que está próxima a vinda de Cristo, que o dia está ali, às portas. A mesma ideia é apresentada por Paulo em Tessalonicenses 5, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas.
Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo diz o seguinte: vocês que são crentes de verdade, vocês não vão ser pegos de surpresa pela volta de Jesus. Nós não podemos marcar o dia, mas ser pegos de surpresa, de maneira nenhuma. A ideia tanto de Jesus como de Paulo é que nós que somos crentes, ao vermos a história, vemos os sinais da vinda de Cristo. E Paulo, durante essa carta citada, ele fala da vinda do anticristo, da grande apostasia que vai marcar a igreja. Apocalipse mostra um sistema mundial único que domina o mundo. E aí tem gente falando que Jesus pode voltar amanhã. Mas você não está lendo Bíblia não, é? Cadê o anticristo? Cadê esse sistema único que governa tudo? Cadê a grande apostasia da igreja, que parece que está morta? Percebe que a gente tem que ter percepção espiritual das coisas? Sim, nós não sabemos o dia, mas a gente também não pode ser bobo, não pode ser nécio, não pode ser ignorante. Paulo literalmente está falando com eles: eu não quero que vocês sejam ignorantes, aprendam a ler Bíblia. É isso que ele está falando com eles. E ele deu sérios sinais da volta de Jesus. E é interessante que ele deu sinais certos, ele não deu sinais simbólicos. Porque as pessoas, elas são muito rápidas a pegar simbolismos na Bíblia e interpretar como literal. A Bíblia diz de lua de sangue, de noite como crina. Veja, ela usa linguagem figurada para ensinar as coisas, e as pessoas veem a lua de sangue e acham que Jesus está voltando. Gente, lua de sangue é um fenômeno que já ocorreu milhares de vezes na história humana. Estrela caindo do céu tem todo dia. Meteoro está aí para você ver, deixa de ser bobo, só olhar para o céu. Percebe que ele toma linguagem simbólica para ensinar o quê? Vai ser um dia como nenhum outro. E aí as marcas sólidas da volta de Jesus todo mundo esquece. Todo mundo esquece. E aí Paulo diz: não façam isso, gente. Não sejam tolos assim, não sejam ignorantes. E ele lá no capítulo 4, ele usou essa linguagem assim, ignorante. Ele quase estava chamando aquele povo de burro. Deixa de ser burro, com amor, mas falando a verdade. Percebe? Por quê? Porque a gente não pode ser bobo assim. A gente tem que ler as escrituras e ficar o quê? Seguro nas escrituras. De que os sinais que vão se cumprir são certos, eles não são simbólicos. Os simbolismos nos ajudam a interpretar que vai ser um dia, queridos irmãos, estrondoso, maravilhoso, como nenhum outro. Mas aquilo que é claro, é muito claro. E a gente tem que se afirmar nisso. E veja aqui que o profeta vai voltar à linguagem simbólica. Não vai ser nem dia nem noite, e vai ter luz à tarde. Mas peraí, se não é nem dia nem noite tem luz à tarde, como é que não é dia nem noite e tem luz à tarde? Você percebeu que ele está usando uma linguagem aqui que parece até contraditória? Porque isso é um simbolismo, e símbolo não é para ser interpretado literalmente. Então o que ele está dizendo no verso anterior, 6, ele falou que não vai ser dia, vai ser trevas. E agora ele fala que vai ter luz. Como é que tem luz nas trevas? Veja, o que ele está nos mostrando então é que a volta de Cristo, ela traz agora o dia eterno. É um dia escuro, não tem luz. E quando ele vem, raia a luz. O que ele está mostrando figuradamente, simbolicamente, é que Jesus inaugura o dia eterno. O tempo então não vai ser medido em dias mais. É essa a ideia. Porque a eternidade não é medida em dias. Por isso Apocalipse diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Não haverá noite. Eles não precisam da luz de candeia, nem da luz do sol. Deus vai brilhar sobre eles. A descrição é a mesma do profeta, mostrando que Jesus põe o fim na história como conhecemos. Ele põe fim nessa sucessão de dias e noites como conhecemos. Ele traz o dia eterno, o dia da salvação. O dia que, ainda que nós não saibamos como vai ser esse dia, chega ao fim a história que conhecemos. E agora é uma nova história, a história dos crentes com Cristo para todo sempre, na glória eterna, um novo céus e nova terra. Como viver esse texto? Primeira aplicação: essa doutrina que o profeta nos ensina aqui
nos versos 6 e 7, nos é muito útil, porque ela define Deus como árbitro e juiz de todas as coisas, que Ele aflige a sua igreja como lhe agrada, mas Ele também estabelece limites na diversidade da igreja. Deus, segundo o profeta aqui, regula todas as coisas de maneira que é bom para Ele, de maneira como que parece que Ele cobre os céus com nuvens e tira a visão do sol, mostrando que Deus é poderoso sobre todas as coisas, e o conselho do seu poder será feito. Assim, o profeta, irmãos, deseja que nós descansemos em Deus, que nós saibamos que Deus está no controle, não só da nossa vidinha insignificante aqui, mas está no controle de toda a vida, de toda a história, de todo o cosmos, de todo o átomo, molécula, de tudo que existe. E que não só está no controle, mas como Ele preparou todos os dias, e até esse dia eterno, que acontece para o nosso bem. Então, descanse no Senhor, saiba descansar em Cristo. Irmãos, eu sei, é difícil demais, mas nós temos que aprender a descansar no Senhor. Aprenda a confiar que Deus está no controle das coisas. É muito bonito falar isso, mas é muito difícil viver isso, e é isso que a gente tem que tentar fazer, viver isso. Segunda aplicação: diante da nossa ignorância quanto ao dia exato da volta de Cristo, esse texto nos ensina a preparar nossas vidas para esse dia. A melhor preparação, queridos irmãos, é a fé em Cristo Jesus, e depois a vida de santidade com o enchimento do Espírito Santo. A santidade proveniente da fé em Cristo, exercida a fé em Cristo, é a melhor maneira de nos prepararmos para o céu com Jesus. Sendo assim, queridos irmãos, tendo certeza de que Cristo voltará, não seja indolente com as coisas espirituais, leve a sério as coisas de Deus, se dedique às coisas de Deus. Isso não significa nos envolver com as coisas dessa vida. Uma vez perguntaram para um reformador: se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que você faria? Ele disse: eu levantaria e trabalharia normalmente. Isso mostra que devemos esperar a volta de Cristo, buscando a santificação, mas trabalhando honestamente, sendo bons maridos e boas esposas, bons filhos, bons trabalhadores, bons estudantes, bons vizinhos e, sobretudo, bons crentes. Se prepare. E é interessante que eu acho que nossa igreja está precisando de aprender isso. Eu vejo os irmãos acompanhando o sermão, sabe? Vocês bocejam, vocês dormem. Significa que vocês não preparam nem para ouvir um sermão, quanto mais para o dia do Senhor. Se eu fosse vocês, eu ficava esperto. Só para vocês ficarem espertinhos aí. Não preparou nem para ouvir Bíblia. Vai falar que está preparando para Jesus voltar? Engana que eu gosto. Então aprenda. Aprenda a ser crente de verdade. Está na hora de parar de fingir que é crente. Está na hora de ser crente. É bom vocês aprenderem isso. Terceira aplicação: a volta de Cristo será visível. Isso mostra que nesse dia bendito, em que Ele trouxer os seus santos visivelmente, todos nós seremos transformados. Aqueles que são mortos serão ressuscitados. A fé cristã mostra que todas as pessoas serão ressuscitadas, mas os crentes o serão para a glória. Nosso corpo vai voltar à vida naquele dia, para nós habitarmos com Cristo para sempre. Os ímpios vão ressuscitar para receber o seu juízo no corpo. Por isso, irmãos, cuide muito bem da sua alma, mas cuide muito bem do seu corpo também. É interessante, as pessoas não cuidam nem da alma e nem do corpo. E tem gente que cuida mais do corpo do que da alma. E tem gente que parece cuidar mais da alma do que do corpo. Tudo errado.
você tem que cuidar do seu corpo e da sua alma. Sabe, irmãos, eu sei que há pessoas que são gordinhas, que são cheinhas, como eu já fui um dia, por distúrbios. Sim, essas pessoas têm problemas, mas tem gente que é gordinho porque come demais. Está descuidando do corpo, isso é pecado. Você está se matando. Percebe? Tem gente, né, que come tudo quanto é tipo de coisa que faz mal. Pode ser magro, mas está lá com a saúde precária. Tem que cuidar do corpo, por quê? O corpo, ele é importante para Deus e para nós. Se não fosse, Deus não ia ressuscitar o nosso corpo. Então cuide do seu corpo. Toma o remédio, vai no médico. Nós não somos daquelas igrejas malucas que falam que você não deve tomar remédio no médico. Nós entendemos que essas coisas são boas, e Deus nos deu. Então cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, mas cuide também da sua alma. É interessante que Jesus, quando foi falar do cuidado da nossa alma, ele disse que era preferível nós entrarmos no céu sem pé e sem mão, do que sermos lançados todos no inferno, completamente. O que Jesus estava ensinando ali era cuidar da alma, não é cortar membros literalmente. Ele está dizendo assim: você tem uma alma imortal, então cuide da sua alma. E é interessante que as pessoas se matam espiritualmente sem perceber. Você leu Bíblia hoje? Você suicidou espiritualmente. Olha como é sério. Você teve momentos de oração durante o seu dia? Você está se suicidando espiritualmente. Percebe como é grave as coisas? Percebe como nós estamos levando na brincadeira a vida cristã? Suicídio. E é interessante que essas pessoas, a gente perguntar: o suicida vai entrar no céu? Você vai entrar no céu? Fazer igual Jesus, né? Responder com uma pergunta. Quarta aplicação: sendo assim, busque a intimidade com Jesus. Não existe intimidade sem conhecer uma pessoa. Então, você tem que ter intimidade com Jesus, conheça Jesus. E não há intimidade com Jesus sem Bíblia, sem conhecer o Jesus da Bíblia, porque nós só conhecemos o Jesus por meio da Bíblia. Sendo assim, ame sua Bíblia, medite na sua Bíblia, ore a sua Bíblia e conheça o Jesus da Bíblia, porque o dia do Senhor vai trazer a realidade de que ou você o conhece aqui e o ama aqui, ou você jamais o conhecerá e jamais o amará. Procure conhecê-lo, procure amá-lo, procure, irmãos, ter intimidade com Jesus, ter gozo com Jesus. Vou dar mais um exemplozinho. Esses exemplos nos matam, né? Quando você vai num churrasco, aquele churrascão, eu sei que está difícil fazer churrasco hoje, né? Mas churrascão, né? Farofa, vinagrete, arroz, picanha, né? Contrafilé serenado de Montes Claros, aquela coisa maravilhosa, né? Que as gordurinhas bendita, né? Linguicinha gostosa, temperada, frango, né? Aquela boa, né? Coca-Cola gelada, trincando, dá vontade de você ir embora? E por fim ainda tem o sorvete, né? O bolo e por aí vai. Dá vontade de ir embora? Dá não, né? Você sente isso quando você está lendo Bíblia? Você sente isso quando você está orando? Cuidado, talvez você esteja no caminho errado. Intimidade com Deus dá prazer. Intimidade com Deus dá vontade de não largar aquilo que você está fazendo. Quinta e última aplicação. O texto nos ensinou que Deus nos dá escape. Mas eu quero falar do primeiro escape que Deus nos dá, que é o escape deste mundo por meio do Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor
que aponta Cristo como único e suficiente Salvador, nos dá o escape que precisamos do juízo final. Ele é o verdadeiro escape, o Senhor Jesus. Jesus vai nos livrar da ira de Deus, e esse texto mostra essa verdade, que Deus nos dá o escape da sua ira e nos leva a um lugar seguro. Sabe qual é o lugar seguro? Antes do céu, antes do novo céu e nova terra, é Jesus. A terra de Canaã apontava para Jesus, o céu aponta para Jesus. Como diria um pastor puritano do passado, o céu sem Cristo seria como um inferno, porque o de mais precioso no céu é Cristo. Cristo, irmãos, tem que ser tudo na nossa vida. Cristo tem que ser o bem mais precioso que temos. Cristo tem que fazer nosso coração pulsar de alegria, mas também de ódio ao pecado. Cristo tem que nos dar a alegria da salvação, o gozo e o prazer do deleite no amorável do Senhor, mas também tem que nos dar angústia e ânsia de vômito em relação ao que somos e os nossos pecados. Mas Cristo é o nosso porto seguro. Aqueles que vão a Cristo jamais receberão da ira de Deus. Aqueles que vão a Cristo vão perseverar até o fim, ou melhor, Deus há de preservá-los até o fim, para que naquele dia eles estejam com o escape dos escapes, o asal espiritual, Jesus. Não troque Jesus por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Não troque Jesus por nada nesse mundo. Jesus é o bem mais precioso. Se você não estiver em Jesus, peça para que Ele venha até você, se mostre salvadoramente a você, abrace-o com a fé verdadeira, o Deus homem, o Filho de Deus, o único Deus verdadeiro, que morreu e ressuscitou e há de voltar, e você vai ter descanso para todos sempre junto com Cristo. Que Deus nos dê graça de abraçarmos o Senhor com essa fé verdadeira, de depositar toda a confiança em Jesus e viver por fé. O justo viverá pela fé. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e suplicar a Deus sua graça. Senhor Deus, Pai bendito e maravilhoso, te agradeço pela tua santa palavra, revelação especial para nós, e agradeço por esse texto simbólico que descreve a volta do teu Filho. Ah, Deus, nós oramos, vem, Senhor. Eu sei que a vida com Cristo é sublime, Senhor. Sei que a vida com Cristo é de ódio ao pecado, mas alegria no terno Jesus. Mas eu sei que estar ausente do Senhor quanto ao corpo é muito ruim. Ah, Senhor, se o Senhor fendesse os céus e descesse agora, se o Senhor estivesse conosco agora para todo sempre, dia maravilhoso seria. Dai-nos esperança desse dia, Senhor. Nos faça olhar para esse dia com santa expectação. Senhor Deus, não nos deixe o mundo enredar de tal maneira que vivamos, ó Deus, sem esperar pelo Senhor Jesus. Não nos deixe, ó Deus, que as coisas desse mundo sejam mais preciosas. E quantas vezes elas são? Quantas vezes lemos a Bíblia de maneira despretensiosa? Quantas vezes oramos, ó Deus, mecanicamente? Quantas vezes nós nos sentimos enfadados pelas coisas espirituais, pelo culto, pela pregação? Senhor, tenha misericórdia
Gera um coração caloroso pelas coisas do Senhor, ó Deus. Gera um coração que, como do salmista e dos profetas, ardiam pela palavra do Senhor e pelo próprio Cristo. Eu me lembro daqueles discípulos caminhando com Jesus ressurreto a Emaús, e o coração deles ardia pela palavra e por Jesus. Senhor, a tua igreja hoje não arde mais o coração pela palavra e por Jesus. Misericórdia, Senhor. Ajude-nos a cultuar, a ouvir, a ler, a meditar, a orar na palavra de maneira intensa. E ajude-nos a amar a Jesus como se fosse a última coisa que fizéssemos. Que nós o amemos, ó Deus, na nossa devocional pessoal, nos nossos cultos em casa, em família. Que nós oremos, ó Deus, ao cultuar na igreja. Que nós o adoremos, amemos e inflamemos nossas almas por Ele, nos nossos trabalhos, estudo, no fato de sermos marido, mulher, filhos, funcionários, cidadãos. Ó Deus, que Cristo seja o norte das nossas vidas, e instile em nós humildade para ver que muitas vezes nossa prática são de falsos crentes, hipócritas. Tira de nós essa hipocrisia, para que não sejamos condenados com o mundo. Ah Deus, traga avivamento na nossa igreja aqui, e traga um avivamento na tua igreja, Senhor, espalhada pela face da terra. Quão fracas estão as tuas igrejas, Senhor Deus, são quase como a torcida que fumega, como aquela palhazinha que está prestes a apagar, Senhor. Traga saúde nos nossos dias, e para isso, nos dê, ó Deus, sensação terrível de pecado. Nunca houve um verdadeiro avivamento sem ódio pelo pecado e horror pelo pecado, mas traga também gozo ao ouvir a palavra. Nunca houve avivamento também sem prazer nas Escrituras. Por isso traga isso nos nossos dias. Usa os pregadores fiéis, para que haja igrejas fiéis que amem o Senhor e sejam, ó Deus, luz e sal nesse mundo tenebroso. E Deus, nos ajude a aprender Bíblia, nos ajude a aprender a tua palavra. Senhor, nós temos tantas pessoas que vão deturpando o que a Bíblia diz, Senhor, leem como se estivessem lendo o jornalzinho da escola, ou aquela notícia semanal. Senhor, não deixa que seja assim conosco, porque nós somos tão maus, tão pecadores como todos os outros. Nos dê tanto prazer pela Bíblia, que leiamos, ó Deus, destilando doce mel no canto das nossas bocas, por favor, para que aprendamos a viver segundo Cristo. Paremos de falar sandices e crer em besteiras. Senhor, traga maturidade para que esses ventos de doutrina não nos levem atrás desses falsos mestres. Ah, Senhor, nos ajude. Os crentes hoje acham que podem ser crentes sem Bíblia e sem estudo. Senhor, que tempo tenebroso. Nos dê a tua graça, Senhor. Nos ajude a sermos aquele povo da Bíblia, como era descrito assim os crentes do passado. O povo hoje tem vergonha de carregar a Bíblia. Tenha misericórdia, nos ajude e faça a tua vontade, e que aquele dia não nos pegue de surpresa com esse conhecimento do Senhor nas nossas vidas, mas que as nossas almas estejam em santa preparação para receber o Senhor e Salvador das nossas vidas. É no nome dele que oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Deus e Pai e a eterna consolação do Espírito da graça estejam com os eleitos hoje e para sempre. Amém.